Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a troca do Galaxy S24 Ultra pelo Z Fold 6 depois de aproximadamente 10 dias de uso. Será que valeu a pena fazer essa troca? Eu sei que é um pouco precoce até, né? Fazer uma avaliação depois de um período curto, mas eu queria mostrar um pouco deste período aí, o que eu usei, o que eu não usei e aonde cada um faria a diferença e aonde o dobrável realmente se mostrou melhor, né? Uma opção mais interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, estou com os dois aparelhos aqui na mão, né? Coloquei em dois suportes. Na verdade aqui o S24 está num suportezinho tranquilo aqui, plástico, e aqui eu estou usando aquele suporte com a parte magnética, né? Da capinha. Olhando para os dois aparelhos, fica claro que realmente a experiência com a tela grande é uma experiência muito interessante, tá? Realmente dá uma impressão de mini tablet e aumenta sim a produtividade. O que eu senti nesse período que eu trabalhei com esse aparelho aqui? Bom, primeira coisa que ficou bem claro para mim, a produtividade aumenta mais com uma tela grande do que com a caneta. Gosto muito da caneta, não consigo abrir mão, tanto que não vou abrir mão do S24 Ultra, vou comprar o S25 Ultra, já está na minha conta aí para virar aí depois do evento, né, fazer essa compra, mas eu gosto muito, né, sou super fã da Lia Note, mas o que acontece? Se for comparar, na minha opinião, você ganha mais produtividade, pelo menos no meu uso, eu ganhei mais produtividade com uma tela maior do que com a caneta. A caneta eu não usei nesses 10 dias, eu não tive nenhuma necessidade de utilizar. Lembrando que eu trabalho em casa, tá? Então, assim, não tem grandes, né, coisas, não tive evento, eu tive ali umas 2 ou 3 vezes que eu saí e precisei levar um tablet para acompanhar os meus trabalhos, né, fora de casa. E aí, o que acontece? Aí, essa telona aqui fez mais sentido. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu levei, vou colocar aqui o S24 de lado, eu levei esse suportezinho aqui, tá? E levei um teclado, o tecladinho da Logitech. Então, ó, colocando aqui, ó, vamos tentar mostrar para vocês. Ficou um escritório muito mais agradável, com uma tela muito maior do que se eu estivesse com o S24, tá? Ultra. Então aqui até vou tirar isso aqui, vamos usar o mesmo suporte, tá? Para vocês verem. É esse o aspecto do escritório, tá? Então realmente ficou mais agradável para dividir essa tela em duas, ficou muito mais interessante. O desbloqueio eu deixei aqui na parte de cima, então ó, é só clicar aqui, ó, quando bloqueava a tela, super fácil. E assim, claro que a caneta é importante em muitos casos, mas nessa configuração de escritório acabou entrando um mousezinho, tá? Então, como aqui é menor do que um tablet comum, eu coloquei esse kit aqui, ó, para trabalhar. E ficou muito mais agradável, muito mais interessante do que se eu estivesse com o S24 Ultra. Tá? Então, primeiro ponto, para produtividade, até eu já mostrei em outras ocasiões para vocês, né? Por exemplo, para editar um vídeo, aqui eu tenho uma timeline muito maior. Claro, eu não vou ter como gravar multicâmera, mas se você está fora de casa, dá para abrir mão disso, dá para fazer edição de uma forma diferente, gravar fazendo pausas, mesmo que com câmeras diferentes, e segue a vida, não é uma coisa assim que vai atrapalhar demais a minha vida, tá? E aqui, gente, é só, né, abrir os arquivos, colocar na timeline e para mim tá feito, tá? A edição tá feita. Então, primeiro ponto, tanto nessa situação quanto até na situação aí de utilizar rede social, por exemplo, ou utilizar o próprio Chrome para poder trabalhar, que é grande parte do meu trabalho, está tudo na nuvem, é tudo feito pela web. Usando o Chrome aqui, eu tenho um espaço muito maior, muito mais agradável de tela, tá? Lembrando, né, que é aquela história, ó, é só dobrar isso aqui, ó, e fica bem pequenininho no bolso.
ele fica menor e acomoda melhor no bolso do que o S24 Ultra, tá? Então, realmente, pensando em trabalho, pensando em produtividade, até tenho o costume de usar mais assim na horizontal, o som estéreo tá aqui nessas duas laterais, né, aqui de baixo, ficou muito mais interessante, muito mais produtivo, tá? E aí, tirando o escritório, né, depois de mostrar aqui para vocês, vamos tirar o escritório de lado e vamos falar um pouquinho aí de fotografia. Bom, nesse período de uso, eu não precisei viajar, tá? Eu não fiz nenhuma viagem, então vou ser muito sincero com vocês. Apesar da câmera, é óbvio isso, né? A câmera do S24 Ultra é superior, o conjunto óptico é superior. Tem uma câmera de 200, a principal, tem ali a telefoto de 50 megapixels, tem um zoom óptico maior, é uma câmera superior, dá mais possibilidades de uso. Mas, normalmente, essas possibilidades são mais utilizadas durante uma viagem, tá? Então, assim, como eu não viajei esse período, eu achei que fez sentido ficar com esse aparelho menorzinho no bolso. Não é leve, é praticamente o mesmo peso, né, do outro aparelho, do S24 Ultra, mas ele é inteiro mais compacto, ele é mais gorducho, mas ele é mais curto e mais estreito. Então fez sentido ficar com esse cara aqui no bolso. O único problema que eu encontrei até agora foi encontrar uma película que ficasse legal com essa capinha que eu comprei, tá? Então, primeiro descolou em cima, agora foi substituída, está descolando embaixo. Não sei se o cara que colocou não soube colocar bem, mas o fato é que não ficou legal. Mas, o que eu falei, né, eu desbloqueei aqui na lateral super tranquilo e como câmera ficou interessante de usar, porque ela, por ser mais larga aqui, por ter essa parte aqui praticamente dupla, né, você tem uma pegada melhor para tirar foto nesse jeitão aqui, segurando como se fosse uma câmera, tá? Então, realmente fez sentido. E eu não achei que eu tive uma perda tão grande assim. Óbvio que é uma câmera melhor a câmera do S24 Ultra, não tenho o que comparar. Mas numa situação normal de uso, eu não achei que fez uma diferença tão brutal assim. Pensa que no dia a dia essa câmera é suficiente, porque ela é a câmera da linha S24 e do S24 Plus, que é uma câmera de top de linha. Não é tão top quanto a câmera do S24 Ultra, que tem mais sensores ali, tem mais zoom, tem mais possibilidades de uso. Mas ainda assim, gente, é uma câmera super competente. Seguindo em frente, produtividade foi super bem, câmera também atendeu bem, navegação na internet, redes sociais também, se quiser fazer uma navegação mais simples aqui no dia a dia, né? Você tem ali super tranquilo aqui para mexer na sua timeline, não achei que tá tão estreita assim, é tranquilo de utilizar. E se você precisa jogar, também a mesma coisa, dá para jogar nessa tela aqui de fora, dá para jogar na tela de fora, mas também dá para jogar na tela de dentro. Então você está num lugar mais público ali, não quer abrir aquele telão inteiro, você pode jogar nesse espaço aqui que vai ficar tudo bem, tá? Não vai ser nenhum absurdo você jogar com essa tela aqui dessa forma, na horizontal. Inclusive, jogos de corrida, eu normalmente tenho optado por jogar nessa proporção de tela, né? Nessa tela mais estreitinha aqui de fora, porque eu fico com uma visão lateral mais interessante. Agora, se eu quero ficar mais discreto, estou na rua, estou em algum lugar público e não quero abrir uma tela gigante, eu posso usar perfeitamente dessa maneira, que vai ficar legal de jogar, entendeu? Vou até mostrar aqui para vocês. Estou carregando no tempo do vídeo mesmo, para vocês verem o tempo de carregamento mesmo real, tá? Depende, claro, da variação de internet de cada um, tal, mas é isso aqui, ó. Jogo roda liso, tá? Tranquilo, olha, sombras, tal. Essa tela tem uma visualização super legal, vê que ela fica mais aberta. Para mim, tá ótimo. E se quiser uma visualização um pouco melhor, né, um pouco maior, né, aqui ficou até com uma proporção esquisita, né, eu acho que eu teria que abrir de novo esse jogo, vamos ver se eu abrindo de novo, acho que eu tenho que abrir e fechar, né,
vai ficar com a proporção correta, né? Mas desse tamanho, dependendo do jogo, fica mais interessante para jogar também, tá? Então, para game eu achei super interessante, e um ponto, né, que eu gosto de comentar, usando com controle, ó, ficou bem legal também, só que aquela história, né? Eu gostei mais de usar com controle com emulador, tá? Então, com emuladores, principalmente jogos mais antigos, eu acho que fez todo sentido, ó, pronto. Fez todo sentido, e olha como fica legal, fica bem encaixado, tá? Não vou ligar agora o controle, é só para mostrar mesmo para vocês. Olha como é que fica essa parte aqui de trás. É um controle com preço ok, tá? Não é nenhum controle caro esse, mas olha como ficou bom de jogar, tá? Então assim, principalmente, aqui não é o caso, né, mas principalmente com o emulador, jogar com esse controle e com um telão desse ficou bem mais interessante do que jogar com uma tela, ainda que é uma tela gigante, tá? Mas ficou mais interessante de jogar do que com o S24 Ultra, porque eu tenho mais possibilidades, né? Eu posso jogar com essa tela quadradona enorme aqui, como posso jogar com a tela de fora. Então, gente, assim, considerando o fato de que eu não tive nenhum evento, nenhuma viagem, esse celular foi super bem, porque foi uma época, dias que eu precisei ser mais produtivo, e aí eu achei que ele rodou bem melhor do que a tela mais estreita do S24 Ultra. Outro ponto interessante, eu voltei a ler, né, com uma frequência maior, porque esse tipo de celular, ó, fica muito, muito agradável aqui para você ler. Ele fica como se fosse um Kindle, talvez um pouquinho maior do que o Kindle, claro que não é a mesma tecnologia de tela, então acaba cansando um pouquinho mais, mas é uma tela muito agradável de ler, até porque na hora de terminar de ler, né, muitas vezes antes de dormir, termino de ler, é só fechar isso aqui e é muito mais compacto do que um tablet, por exemplo, como um S24 não, o Tab S10 Plus ou o iPad Pro, que são os tablets que estão aqui em casa hoje. Então, para fazer leitura, para consumir conteúdo, está muito mais agradável também do que essa tela aqui, que é uma belíssima tela, mas é uma tela mais estreita, tá? Claro que agora vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens do S24 Ultra, que eu senti, né, durante esse período de uso. Obviamente, eu senti falta de algumas coisas, tá? Apesar de não ter feito uso da caneta nesse período, não sentia necessidade, aqui eu sempre, o que eu percebo, eu acabo encontrando alguma forma de utilizar. Então a caneta é muito bem-vinda em muitas situações e eu acabo encontrando um uso sempre para ela, tá? Aqui eu me virei sem também, mas eu encontro sempre um uso. Então a caneta realmente faz a diferença, no meu caso, por ser fã da linha Note, tá? Fã antigo da linha Note. A câmera não fez falta, mas se eu tivesse evento, semana que vem já vai ter um evento. Eu diria que essa câmera aqui com o zoom ótico maior, né, com zoom de 5 vezes, ótico, que é um zoom maior do que o que eu tenho lá, e ainda com sensor de 50 megapixels, o zoom chega ali a 10 vezes com uma qualidade super decente, e ainda aquele super zoom para tirar foto da lua e tal. Eu acho que aqui é mais interessante, é mais versátil, e veja como é questão de época, né? Essas 2 primeiras semanas do ano eu não tive evento, na semana que vem já eu tenho 2 eventos da Samsung em 2 semanas seguidas, tá? E vou ter mais um outro evento junto com o primeiro evento aí da Samsung. Então, aí uma câmera com zoom ajuda, tanto para gravar vídeo quanto para tirar foto. Muitas vezes a pessoa está falando longe, aí você quer tirar uma foto e o zoom acaba sendo super útil, tá? Então, são 2 opções muito interessantes. Eu continuo gostando muito desses 2 celulares, mas pensando em produtividade, realmente o dobrável ele entrega mais. Agora, pensando em versatilidade, eu acho que o S24 Ultra é sim muito mais versátil, porque ele tem mais opções na câmera e ele tem a caneta, e além disso, ele teoricamente é mais durável, porque ele é uma peça sem, né, uma peça única sem partes móveis, tá? Então, a longo prazo ele
tem uma tendência a durar mais, a ser mais resistente ao dia a dia de qualquer pessoa do que um dobrável. De qualquer maneira que eu falo, o dobrável, na questão de produtividade, é imbatível. Na minha opinião, é o melhor tipo de celular que existe, porque realmente uma tela desse tamanho, que você usa quando você realmente precisa, e no dia a dia você pode usar ele menorzinho, mais discreto na mão, no bolso ele fica menorzinho, apesar de ser pesado e tal, não tem concorrência hoje no mercado brasileiro. Lá fora tem outros dobráveis, mas aqui no mercado brasileiro não tem concorrentes, então realmente é um equipamento que, pensando em produtividade, ele é realmente único. Um outro ponto, aí não comparando, né, com o S24 Ultra, comparando até com outros modelos, a questão do modo desktop aqui, ele é mais interessante sem dúvida alguma, ele faz uma diferença grande, principalmente se você está viajando. Eu acho que ajuda bastante ter esse modo desktop, eu acho super interessante. E, por fim, eu acho que é aquela história, gente, vale a pena se você, obviamente, não vai se endividar, você tem dinheiro para isso, e você consegue trocar com uma frequência um pouco menor o celular. Que assim, gente, o meu ponto é o seguinte, o dobrável, ele, teoricamente, ele vai ter uma vida útil um pouco menor e talvez, isso eu não tentei vender ainda nenhum dobrável, mas ele tem um valor de revenda um pouco menor, né? Por conta dessa questão, né? Quanto tempo que vai durar essa parte móvel? As pessoas ainda têm um preconceito grande e todos nós temos ainda uma dúvida, né? Em 3 anos, como é que fica essa dobradiça? Será que é só trocar a película se der algum problema e segue o jogo? Não sei ainda, entendeu? Não aconteceu comigo. Eu tive um dobrável aí da Motorola por 1 ano, não aconteceu nada com a dobradiça. Foi embora zerado. Foi usado por mim e depois foi usado pela minha esposa. O Galaxy Z Fold 5 também ficou comigo 1 ano zerado, tá? E já está com outra pessoa agora da família e zerado, tá? Então, sim, não sei, gente, até que ponto que ele vai chegar e se realmente no meio do caminho vai precisar. Eu acredito que sim, vai precisar trocar essa película, mas é um negócio que teoricamente tem uma tendência a durar menos do que um celular em barra, um celular de peça única, tá? Mas ainda assim é aquela história, vai te tornar muito mais produtivo. Se você conseguir trocar a cada 2 anos, eu acho que pode ser uma boa conta para a troca de um dobrável. Resta saber o custo, né? Se vai ficar muito alto, se você vai conseguir um bom valor de revenda. Mas é isso. Estou gostando bastante, não senti falta, como eu imaginava, do S24 Ultra, mas por ser um momento sem eventos e sem nenhuma viagem diferente para algum lugar que eu nunca fui, entendeu? Então, assim, não precisei de uma câmera, uma super câmera. A câmera do S24 Plus, que é a câmera que eu tenho aqui, deu conta tranquilo, que é uma super câmera também, tá? É que o Ultra, ele é melhor, né, no quesito câmera, até porque tem câmeras a mais ali, é outro esquema, tá? Mas é isso, eu gostei bastante, vou continuar usando ele e estou aí agora no aguardo das novidades aí da Samsung aí para as próximas semanas, que deve sair no dia 22 de janeiro, a nova linha Galaxy S25. Aí vamos ver como é que vai ser o novo Ultra, que já está aqui na minha lista, pensando na troca, e também o novo mais fininho ali, o S25, estão chamando de Slim, não sei se vai ser esse o nome, mas também é um aparelho mais fino, não deve chegar agora, deve chegar para o segundo semestre, segundo rumores, nada oficial, mas também é um negócio que eu estou esperando aí com muita curiosidade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a experiência até agora. Gostei de deixar, né, bem claro isso. Lembrando que de performance os dois são muito semelhantes porque tem basicamente o mesmo hardware embaixo do capô. Mesma quantidade de RAM, mesmo processador, tudo igualzinho ali. Então não teve nenhuma diferença, assim, não rodei nada em um que eu não rodasse no outro. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar links na descrição para vocês comprarem esses dois aparelhos pelos menores preços e nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.